oitavo ano. Estamos novamente aqui em uma aula do Fractal Revisa. Nosso conteúdo é predicativo do sujeito. Como nós vimos, o predicativo do sujeito existe no predicado nominal e no predicado verbo nominal. Nós estamos estudando no primeiro momento o predicado nominal. Então, todo predicado nominal tem predicativo do sujeito. Por que nós temos predicativo do sujeito no predicado nominal? Nesse tipo de predicado, o nosso verbo não é significativo. Ele não te traz uma ideia mínima, ele não indica uma ação. Então, o nosso verbo é de ligação. A partir do momento que o verbo é de ligação, ele não vai ser núcleo, porque ele não te traz uma ideia significativa. Se ele não é núcleo, o núcleo vai ser um nome. Por isso, o nome predicado nominal. Esse nome vai ser uma característica. Essa característica, que é um adjetivo, fica no predicado. Essa característica, então, como fica no predicado, nós damos o nome de predicativo. O predicado nominal, ele faz referência ao sujeito. Então, a característica dele é em relação ao sujeito, é uma característica do sujeito. Por isso, o termo predicativo do sujeito. É o termo, é a característica que fica no predicado, mas refere-se ao sujeito. E essa característica vai ser um núcleo do predicado. A partir do momento que essa característica é o núcleo do predicado, nós temos um predicado nominal. E essa característica recebe a classificação sintática de predicativo do sujeito. Vamos observar na primeira frase. O aluno é estudioso. Primeira coisa que nós devemos fazer, identificar o verbo. Nós temos o verbo ser conjugado como é. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre o aluno. De quem se fala é o nosso sujeito. Então, a função sintática, o aluno é sujeito. O que eu falo desse sujeito é o nosso predicado. Eu estou falando que ele é estudioso. Então, é estudioso é o predicado. Voltamos ao verbo. É, traz uma ideia mínima? Não, não traz uma ideia mínima. Eu não consigo imaginar uma ação. Não consigo imaginar um sentido, mesmo que mínimo ali. Se não traz uma ideia mínima, ele não vai ser núcleo. A partir do momento que ele não é núcleo, eu falo que é um verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, quer dizer que o meu predicado vai ser nominal. O predicado é nominal porque o verbo é de ligação e o núcleo vai ser um nome, no caso, estudioso. Então, o núcleo desse predicado é um nome, estudioso. Por isso, predicado nominal. Esse nome é classificado como adjetivo. Como ele está no predicado e ele é núcleo do predicado, eu falo que esse adjetivo, por estar no predicado, recebe a função sintática de predicativo. De quem é essa característica? Essa característica é do aluno. Qual é a função sintática do aluno? Sujeito. Então, é uma característica do sujeito. Por isso, o termo predicativo do sujeito. Então, o núcleo do predicado nominal vai ser o nosso predicativo do sujeito. É a característica do sujeito. Então, predicado nominal, verbo de ligação. Núcleo é um nome. Esse nome que é o núcleo recebe o nome de predicativo do sujeito. Essas duas orações, elas são diferentes por causa da mudança de verbo. Aqui eu tenho o verbo ser. Quando eu falo aluno é estudioso, é uma característica dele. Ele é um aluno estudioso, é uma característica permanente, fixa. Quando eu falo aluno anda estudioso, esse anda não está no sentido literal de caminhar, está no sentido figurado, de se encontrar, de naquele momento ele está estudioso. Então, quando eu falo ele anda estudioso, esse andar, que é a mudança que nós temos de verbo, mas também é um verbo de ligação, por não indicar essa ideia de caminhar, dá uma ideia de que ele está naquele momento estudioso, é uma ideia momentânea. Naquele momento, naquela situação, naquele contexto, ele está estudioso, mas ele não é estudioso, ele ficou estudioso. Por que nesse caso o andar é um verbo de ligação? Porque ele não é significativo. Para ser significativo, deveria dizer por onde ele anda. E aqui nós não temos por onde ele anda, mas sim como ele está. No caso, ele está estudioso. Por isso que não é um verbo significativo, é um verbo de ligação. A partir do momento que temos verbo de ligação, nós temos novamente predicado nominal. Esse verbo é de ligação, então ele não é núcleo. O núcleo vai ser estudioso. Estudioso, como nós vimos, é uma característica. Se essa característica está no predicado nominal, eu falo que essa característica recebe a função sintática de predicativo do sujeito. Uma característica do sujeito que se encontra no predicado. E é o núcleo do predicado, que vai ser um predicado, no caso, porque temos um verbo de ligação, um predicado nominal. Vamos fazer agora a leitura das atividades.
Letra A. Qual é o sujeito de cada oração? Classifique-os como simples, composto, oculto ou indeterminado. Nas duas orações, nós temos o mesmo sujeito. Nós já percebemos que a mudança é em relação ao verbo. Muda-se o verbo, muda o sentido, mas o sujeito é o mesmo. Nas duas orações, nós temos o sujeito ou aluno. No caso, o nosso núcleo, nos dois casos, será a palavra aluno. Tenho apenas uma palavra como núcleo. Essa única palavra como núcleo que aparece escrita faz com que esse sujeito seja simples. Simples porque nós temos apenas uma palavra como núcleo. Por isso, sujeito simples. Letra B. Quais são os predicados? Classifique-os como verbal ou nominal. Então, como nós já vimos, os predicados são estudioso, anda, estudioso. Nos dois casos, os verbos são de ligação e os núcleos são os adjetivos. No caso, os mesmos adjetivos, estudioso e estudioso. Por isso, o predicado vai ser nominal. Letra C. Identifique os núcleos dos predicados e classifique-os quanto à função sintática. Então, se eu tenho um predicado nominal, o meu núcleo não vai ser o verbo, vai ser um nome. Então, esses nomes, estudioso e estudioso, que são adjetivos, têm a função sintática de predicativo do sujeito. Letra D. Considerando sua resposta anterior, explica a importância do predicativo do sujeito estudioso nas duas orações. O adjetivo estudioso ele é importante nas duas orações para mostrar a característica do sujeito. O que vai diferenciar uma frase da outra, uma frase verbal ou uma oração da outra, vai ser o verbo de ligação. Então, a importância do adjetivo, do predicativo do sujeito, é mostrar a característica do aluno, seja essa característica momentânea ou fixa, permanente. No caso aqui, o aluno tem como característica ser estudioso ou estar estudioso. Letra E. Diante de suas respostas anteriores sobre os predicados, explique que as formas verbais e anda atuam como verbos de ligação. Como nós vimos, verbos de ligação, eles não são verbos significativos, eles não trazem uma ideia mínima. Eu já falei também que o verbo ser sempre será um verbo de ligação, porque ele está relacionado ao estado, à característica de algum elemento, o sujeito. Então, eles são verbos de ligação porque eles não dão ideia significativa mínima, eles são verbos de ligação porque eles não dão ideia de ação. Eles dão ideia de um estado, de uma característica, no caso, a ideia de alguém estar ou de alguém ser estudioso. Letra F. Explique a diferença de sentido entre as duas frases. Como nós vimos, a primeira frase dá a ideia fixa, permanente do aluno. Ele é uma pessoa estudiosa, a característica dele própria. Na segunda frase, o aluno anda estudioso, é a ideia passageira, momentânea. Ele ficou, ele está estudioso naquela situação, ele não é de fato estudioso. Naquele momento, ele ficou estudioso. Então, acredito muito que vocês já entenderam o conteúdo, nós já vimos bastante o predicativo do sujeito, que é aquela palavra que fica no predicado, mas refere-se ao sujeito, é uma característica do sujeito. Essa palavra, ela é o núcleo do predicado nominal. Não vai ser o verbo. A partir do momento que o verbo é um verbo de ligação, ele não te dá uma ideia mínima, ele não é significativo, não te dá uma ideia de ação, ele é verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, tenho predicado nominal. A partir do momento que eu tenho predicado nominal, o meu núcleo vai ser um nome, uma característica. Essa característica vai receber o nome de predicativo do sujeito. Conto com vocês na próxima videoaula. Até mais!